pessoal, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Estamos começando pela nossa TV Revelar e mais um programa Principiante Espírita na live das 12, trazendo para vocês a obra O Espiritismo em sua mais simples expressão, onde estamos estudando o resumo do ensino dos espíritos. Uma existência não decide o futuro da alma. Vamos então trazer aqui o Lauro Rodrigues. Bem-vindo, Laurinho. Olá, Beto. Olá, pessoal. Muito bom. Vamos continuar a nossa saga, como disse o Beto. E lembrando, né, que Kardec, no estudo da semana passada, ele explica a ideia do pecado original, traz argumentos lógicos que vai continuar desenvolvendo a partir do item que nós vamos estudar hoje, a partir do item 25. A sorte, né, dos espíritos após a morte do corpo físico. Como será que seria isso de um ponto de vista racional, Beto? Então, vamos rogar aos bons espíritos aí estejam conosco. Muito bem, Laurinho, lembrando aqui que a gente traz sempre as informações do conhecimento que a gente vai adquirindo. Então, a gente teve uma questão de tradução aqui, eu falei da minha tradução no item 23, né, que os espíritos, né, eles são responsáveis ou sofrem a consequência de fatos passados. E na sua tradução estava escrito faltas passadas. Então, fui aqui no original, e no original está escrito faltas, né? Então, nós vamos pegar a palavra, depois jogar aqui no tradutor, para a gente ver se, de fato, né, no francês, quem que estava certo, quem que estava correto. No caso, então, a tradução, né, é interessante, não é nem fato e nem falta. A tradução, Lauren, é falha, pane, né? Então é interessante isso, né? Vamos compartilhar aqui, vamos ver aqui no singular. No singular, sabe qual é a tradução, Lauren? Pasme. Erro. Então eu vou aqui fazer o didático aqui, compartilhando. Você me permita aí para a gente começar trazendo aqui essa informação. Então vejam aí, esse aqui é o original em francês que a gente acessou e que a palavra, você veja aí na tela, né, Lauren? Deve estar dando para ver aí que a palavra é F-A-U-T-E, falta, né? Então, o espírito, né, ele trabalha em consequência da sua responsabilidade, que são consequências das suas faltas, de la falta, deve ser faute, né? Então, a falta aqui, para nós, pegando uma tradução simples aqui, sem um linguista estar conosco, né, Laurinha? É erro. Ficou legal, Laurinha? A gente tem falado o quê? Que a falta da criatura é um equívoco. Então, como eu não me equivoquei, Laurinho, quero passar para você para te ouvir. Gostei desse trocadilho aí, Beto. Mas é isso. É importante isso que você fez, né? Você tem uma tradução trazendo determinada palavra. Ah, mas a palavra era da mesma ideia. Pode ser, mas vamos conhecer então lá no original. E isso até a título de conhecimento mesmo. Muito bom, Beto. Não, também gostei, Laurinho, porque nós trouxemos ali, e quando você vai lá para o texto, fica parecendo que é falta mesmo, né? E a gente fica pensando assim, né? A minha explicação grosseira dizendo assim, olha, falta é sempre a ausência da habilidade técnica. Então, quem não tem habilidade técnica, acontece o que com ele? Ele erra, né? Ele comete o equívoco. Então, gostei demais. Não é falta naquele sentido pejorativo, né? Oh, você cometeu uma falta comigo, tem que pagar, essa coisa toda, né? Não, é um erro.
E erro é em razão do conhecimento. A gente erra porque desconhece, né? Se a gente tivesse conhecimento, não erraria. Ou erraria muito mais profundamente se, tendo conhecimento, a gente escolhesse o erro, né? Então, seria, de fato, um grande equívoco mesmo. Bom, mas sem mais delongas, né? Nós estamos aqui para compartilhar, então vamos para o texto. Hoje nós estamos com os itens 25 seguintes. Nesse item 25, se a existência atual fosse a única, e só ela decidisse o futuro da alma na eternidade é no desencarne, né, Laura? Então, a existência é única, vou para o mundo espiritual, morri. Aí ela vai decidir o futuro lá, né? Qual que seria a sorte, por exemplo, das crianças que morrem em tenridade? Não havendo praticado nem o bem nem o mal, não merece nem recompensas nem punições. Segundo as palavras do Cristo, sendo cada um recompensado conforme suas obras. Não tem direito à felicidade perfeita dos anjos, nem merece ser afastados delas. Basta dizer que poderão, em uma outra encarnação, realizar o que não puderam fazer na que foi abreviada, e já não haverá mais exceções. Acho que está bem sintético aí. Passo para você, Laurinho. Beto, muitos pessoal, vão dizer assim, não, a igreja explica isso. A criança, quando morre, então ela não cometeu falta e não fez o bem, mas ela é um anjinho. Então a sua alma será um anjo de Deus. E isso está de acordo com a justiça de Deus, com a bondade de Deus? Aquela pessoa que cometeu uma falta qualquer, que não teve tempo nem de se arrepender, não reconheceu essa falta, ela agora vai sofrer eternamente por uma falta ou pela sua vida de equívocos, enquanto a criança foi beneficiada porque morreu na tenridade. Então, isso não está em acordo com a inteligência suprema, Deus, né? E nem com a sua justiça e a sua bondade, que são infinitos, infinitamente perfeitas. Então, Beto, a explicação de Kardec é muito lógico, eu acho que eu nem tenho muito o que dizer, Beto. Perfeito, Laurinho. Gostei da sua informação aí. Não tem anjinho, é injusto com os demais. Aí você pergunta para alguém, ou alguém vem e comenta no nosso vídeo, como já aconteceu, dizendo assim: ah, mas eu acho justo ser o anjinho, então eu estou de acordo com aquela ideia igrejeira. Então, essa é a nossa diferença para Deus. Deus, na sua infinita misericórdia, ele não acha justo aquilo que é injusto racionalmente refletindo. Então, às vezes, a gente, para explicar uma opinião ou uma filiação a alguma ideia, a gente comete o equívoco de ir contra a racionalidade. E é preciso retomar a razão. A razão, ela é a base da ciência, a ciência é a base do conhecimento, o conhecimento é a base da nossa evolução, Laurex. Não, Beto, e aí nós vamos para o livro dos Espíritos, vão perguntar assim, mas e aquele espírito que a sua encarnação ela não foi bem sucedida, morreu na tenridade lá, espírito escolhe outro corpo. Então, veja, não é porque morreu em criança que então foi para o paraíso. Não, o corpo ele não vingou, então prepara aí que tu vai revestir. O progresso é uma lei. A encarnação dos espíritos e a reencarnação é lei. Só vai deixar de encarnar ou reencarnar quando chegar no estado de pureza. Encarnar, então, como missão. Pronto. Se a gente entender isso, vamos logo, não tem nem muito o que discutir, Beto, ao meu sentir. Muito bom, vamos prosseguir, então, para o 26. Pelo mesmo motivo, qual seria a sorte dos cretinos e idiotas? Então, aqui, obviamente, né, gente, o Kardec está usando palavras, um léxico, né? A gente tem que ter cuidado, porque essas são as palavras que eram usadas, inclusive cientificamente, naquele período do século XIX, tá? Então, hoje se utiliza outras expressões, parece que tem, a Força Expedicionária Brasileira fez até acordo lá com o Ministério Público, porque essas expressões ficaram assim e etc. Não se deveria ter feito, porque você está destoando do original, isso aqui é histórico. Era assim que as pessoas se comunicavam e falavam lá. Então, obviamente, ele está falando
daquelas pessoas cuja aparência física, a personalidade encarnada na Terra, apresenta algum tipo de uma deficiência física, né? Alguma anormalidade física, daquilo que a gente considera um corpo físico normal. Ora, não tendo consciência do bem nem do mal, eles não têm nenhuma responsabilidade pelos seus atos. Claro que Kardec depois vai entrevistar alguém que vivia nessa condição, e quando ele começa a dialogar com o espírito, ele percebe que o espírito não tem nada de idiota, não tem nada de cretino. E aí ele fala, mas como assim? Ele fala, não, é a matéria que é. Essa questão é puramente fisiológica, corporal. Então, nem sempre, né, Laura, é por conta de coisas passadas, muito ao contrário. Pode ser algo que é congênito, que é a questão do próprio corpo, leis biológicas que regem a matéria, e na formação ali teve uma série de situações e deu errado. A gente sabe que o grande risco que corre, por exemplo, uma mãe que usa drogas na gestação, né? Ou antes ou durante, né, a gestação. Então, correm esses riscos aí. Ora, não tendo consciência nem do bem nem do mal, eles não têm nenhuma responsabilidade por seus atos. Seria Deus justo e bom, criado almas estúpidas, para votá-las a uma existência miserável, sem compensação? Admitido-se, porém, que a alma do cretino e do idiota é um espírito em punição num corpo, e aí, de novo, punição no sentido de expiação. Então, não é nada que ele fez que o colocasse para usar um corpo daquela maneira. Não, mas ele que quer evoluir, ele já percebe que aquela encarnação ali ela não vai vingar de acordo com um corpo perfeito, vamos digamos assim, se é que eu posso usar essa expressão, né, normal, fisicamente, organicamente. Então, ele usa para evoluir. Então, punição no sentido aqui expiatório da palavra, né, Laura? Igual a falta que é o erro. Então, agora, para mim, ficou claro. Não tem punição. Né? O erro, ele vai ser substituído pela aquisição do conhecimento. Então, o que é isso aqui? É uma oportunidade que ele tem de adquirir o conhecimento para reparar aquele erro que ele equivocou. Né? Que o espírito em punição num corpo, sem capacidade para ele transmitir o pensamento, no qual se encontra como ser humano, forte, amarrado, não haverá mais nada que não esteja conforme a justiça de Deus. Laurinho. O princípio é aquele mesmo das crianças que morrem em tenridade. Então, esse espírito, ele está passando por um processo de reparação, de superar vícios, imperfeições. Mas e se esse corpinho desse idiota, então, não vingar? Ele vai escolher outro, porque ele quer isso. É o desejo dele, ele tem consciência disso isso será bom para ele. Mas e aquele outro que não tem que expiar e pode ter indícios? Não, é aquele que está passando por um processo de deficiência mental, também ele está em punição, ele está espiando. Não é regra. Que ele pode, como o Beto bem disse, o problema congênito, de material, que, como diz o Beto, deu errado, mas vai servir para ele como aprendizado. E, às vezes, ele não tem nenhuma consciência real, né, das suas necessidades. Ele está nesse processo de ir se aperfeiçoando, descobrindo valores, conhecimento. E aí ele esbarrou com esse problema, que será para ele útil também, Beto. Muito bem, Laurinha, é isso. Vamos para o próximo item aí para a gente compartilhar. O espírito, em suas encarnações sucessivas, tendo-se despojado pouco a pouco das imperfeições, de suas imperfeições, e tendo-se aperfeiçoado como, né, Laurinha? Pelo trabalho em si mesmo, né? Estudando, escolhendo provas, espiando, resignando, corrigindo todos os erros. Ele então chega ao termo das suas existências corpóreas. Ou seja, vai ter um momento que então ele não mais precisa reencarnar. Olha como é que ele dialoga com aquela ideia da igreja lá do anjo, né? Ele vai dizer:
pertence, então, à ordem dos espíritos puros ou anjos. Ele está lá falando da escala espírita. Depois, no livro dos espíritos, ele vai fazer aqui comentários acerca de anjos e vai trazer mais informações. Isso aqui é em 59, tá? Então, aí, goza, ao mesmo tempo, da vida puramente espiritual, ou seja, não reencarna, não necessita reencarnar. Vida puramente espiritual e de uma felicidade sem mácula por toda a eternidade. Mas ele fica lá em vida contemplativa? Não. Ele cumpre missões. Nessas missões, então, agora ele encarna, porque agora ele vem para ajudar. Ele não tem necessidade de depuração. Então, ele está nessa fase do que pode transmitir algum conhecimento válido, regular e eficaz para o progresso dos demais. Laurinho, passo para você. E quando ele chega nesse estado de pureza, como foi lido aqui por você, foi pelo seu esforço, pelo seu mérito, não foi dado de mão beijada, ele não foi privilegiado por Deus, porque, né, vamos aqui, então, usar a figura que nós conhecemos aqui, máxima, né, de um espírito adiantado, Jesus. Vamos imaginar, então, que ele fora criado perfeito. Enquanto nós, que também somos criaturas de Deus, passamos por todas essas tribulações. Onde estaria a justiça de Deus aí também, né? Então, quer dizer, o Espiritismo explica isso de forma racional. O Espírito, ele pode ter sido malfeitor? Sim. Ele pode ter morrido em tenridade? Sim. Ele pode ter sido um idiota, um cretino? Sim, né? Como o Beto bem explicou lá, essas duas terminologias. Ele pode ter se equivocado em várias existências, sim, mas um dia ele se tornará espírito puro. Demora quanto tempo? Vai depender dele. Somente da vontade dele em superar tudo isso aqui que a gente comentou. Então, aí sim, está de acordo com a suprema justiça e bondade de Deus. Beto. Muito bom, Laurinho. Vamos, então, passar para o item final. Não, mentira. Não, é assim, 28, né? Nós estamos no 28. Aí o 28 termina esse encontro nosso aqui, e a gente, então, vai ver que o Kardec dá duas explicações interessantes aqui. Vamos a elas. Estando os seres humanos na Terra em expiação, como assim, gente? Né? Nós precisamos entender isso. Deus, como é um bom pai, não os entregou a si mesmos, sem guias. Tem, em primeiro lugar, seus espíritos protetores, ou anjos da guarda, que velam por eles, se esforçam por conduzi-los pelo bom caminho. Tem ainda os espíritos em missão na Terra. Então já tem outros espíritos em missão na Terra, aqueles que encarnam. Espíritos superiores, Laurinho, olha a expressão, que se encarnam. Espíritos superiores que se encarnam. Então, quando a gente fez aquele estudo lá, esse aqui pode ser um outro título, um outro conteúdo de fonte para aquele estudo de encarnação e reencarnação. Quem é que encarna, quem é que reencarna, né? Que a gente já fez aqui no canal. Então, repetindo, espíritos superiores que se encarnam de quando em quando para esclarecê-los por meio de suas realizações e para fazer avançar a humanidade. Ou seja, nós não estamos aqui ao léu. Então, como que Deus age aqui na Terra? Pelas suas leis e através dos missionários, dos superiores, dos espíritos aí de todas as ordens superiores, né? Depois ele diz assim, apesar de Deus ter gravado na lei, sua lei na consciência de cada um, achou conveniente formulá-la de maneira explícita. Primeiramente enviou Moisés, mas a lei de Moisés eram apropriadas aos homens de seus tempos. Só ele falou da vida terrena, das penas e recompensas terrenas, temporais, do tempo, né? Espaço e tempo na Terra. Só lhes falou da vida terrena, das penas e recompensas temporais, portanto. Veio a seguir, ou veio depois, né? O Cristo, para completar a lei de Moisés, e o Cristo fala, não vim destruir a lei, e quando você vai para a tradução, ele fala, né? Vim cumpri-la, mas na verdade é completá-la, ou seja, a lei estava lá, ele ensina como é que cumpriria na terra aquela lei traduzida por Moisés, que era para aqueles espíritos ainda primitivos, né? Então,
com ensinamento mais elevado. Então, Jesus refina o ensinamento mostrando que tem vida no mundo espiritual. E ele vai falar da pluralidade das existências, a vida no mundo espiritual, as penas e recompensas morais, Laurinho. Moisés nos conduziu pelo medo, pelo temor. Cristo pelo amor e pela caridade. Quero te ouvir. Dois tempos diferentes, né, Beto? Moisés, né, um período muito anterior a Jesus, então um povo muito mais embrutecido, logo ele precisava, então, apresentar um Deus vingativo, ciumento, um Deus assim, severo, para conter essa galera. Jesus, num tempo mais apropriado, vem e apresenta em Deus, então, um Deus Pai, amor, bondade. Só que aí agora eu vou dizer aqui que entre Moisés e Jesus surgiram várias personalidades que vieram trabalhando esse pensamento. Isso não se deu abruptamente. Então de Moisés, esse intervalo aí, pessoal, não. Veio aí Sócrates, veio Platão, anterior a ele outros tantos, os chamados profetas, que vieram trabalhando cada vez mais essa mudança de pensamento, aprimorando mais o pensamento da humanidade, até que no momento oportuno, então vem Jesus. Então, nós, então, enquanto espíritos nessa condição aqui que nós estamos a Deus dará? Não, nós estamos amparados pelos bons espíritos, espíritos familiares, os nossos anjos protetores, que vão nos orientando, vão nos aconselhando nas melhores escolhas, sem nunca violar o nosso livre-arbítrio. E, em contrapartida, foi lido pelo Beto, espíritos missionários que se encarnam com essa missão de dar um upgrade aí na humanidade, né? na questão moral. Então, isso tem que ser levado em consideração. Nunca esquecer que, né, nós temos aí figuras ímpares aí, Chico, Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, eu estou dizendo aqui no Brasil, o Papa, né, o Papa João Paulo, né, que foi aí um homem que deixou aí um legado de uma riqueza muito grande. Enfim, temos tantos personalidades que agiram no bem e deixaram o seu exemplo e os seus ensinos. Beto. Perfeito, Lauren. Por fim, aqui eu só queria lembrar, então, que é muito importante esse ensinamento que Kardec faz a conclusão nesse item aqui. Ele está dizendo, quem são os espíritos protetores ou espíritos guias? São os chamados anjos guardiões. Então, lá atrás, ele disse assim, olha, espírito puro ou anjo. Esse espírito puro ou anjo, ele não está dizendo que cumpre essa função de protetor, de guia, que fica ao lado das criaturas, apesar de que eu tenho uma certa desconfiança, porque tem umas criaturas que só Deus na causa, né? Nem Jesus mais, né? Então, aí eu queria conversar um pouco, né? Fazer algumas evocações, trocar uma ideia com os espíritos, né? Para abrandar meu coração, meu sentimento. Mas o Kardec, aqui sendo bem didático, ele fala assim, a gente está na Terra em expiação. Mas então, ó, tá vendo? A Terra é expiação. Mas questão 132. A expiação é uma forma de encarar a encarnação. Ele está falando disso? Não. Ele está falando que aqui é uma Terra em que você sente frio, fome, seu corpo é denso, você arrasta ele, é tudo pesado, tem que fazer força, tem que trabalhar, e isso é expiatório. Se a gente não entender isso, nós temos problema. A maneira como eu encarno isso é que vai mostrar se eu vou sofrer moralmente, se eu estarei feliz. Mas a condição ela é expiatória, é de vicissitude, porque é a natureza do habitar. Jesus passou essas expiações aqui. Agora, ele encarava de outra maneira. Ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu cansaço. Isso está registrado pelos evangelistas, né? Então, os seres humanos espiam na Terra por conta da natureza do planeta, né? E porque estão aqui. Tem outros que estão aqui? Tem, desencarnados, que são os guias, que estão junto conosco, protetores, e os guardiões. Então, esses são anjos guardiões. Tá vendo que ele explicou que tem diferença entre uma coisa e outra? Que a gente, quando lê uma obra mediúnica, tem que ter muito cuidado quando fala do anjo fulano, anjo ciclano. Tem que ter cuidado, porque a gente tem que ir para a escala espírita e ver do que realmente que está se tratando, né? Um espírito pode proteger um, como pode proteger 10.
A gente já leu na Revista Espírita da menina que era guia da família. Então, tem que ter essa noção aí, gente, né? E aí eu imagino, né? Quanto mais você vai evoluindo, mais você pode atingir um número maior e estar presente pelo pensamento ali para poder atender o reclamo de todos quando necessário. Mas ele vai dizer que entre nós vêm as criaturas que se encarnam. Por quê, gente? Porque ele não precisa reencarnar, ele não tem necessidade. Então, o que ele está fazendo aqui? Cumprindo uma missão. Qual a missão mais importante aí dessas que são cumpridas? Esclarecimento. Então, eles encarnam para esclarecer. Como? Realizando, fazendo, porque o fazer arrasta. O ensinar fica assim, será que isso, né? Não, aí você vê fazer, você fala, ah, então agora experimentou. Eu percebi que tem condição de fazer isso. Alguém levanta um grande peso perto de você. Você fala que se você treinar muito tempo e ficar com aquela potência adequada, você faz o mesmo até melhor. Então é isso aí. Então, o objetivo é que esse esclarecimento seja instrumento para progredir a humanidade. Por quê? Porque sempre que esse esclarecimento é dado, é para um conjunto maior, é para o todo, não é para um indivíduo. Para o indivíduo existem os guias, eles podem fazer do ponto de vista de espírito, no mundo espiritual. Mas para o arrastamento, para a humanidade avançar, aí nós dependemos, né, dessas criaturas que vêm com esse objetivo. E aqui parece que ele disse, viu, Laurinho, que o Moisés era um espírito superior, mas que Jesus era um pouco mais superior ainda, né? Tá dando essa ideia aí, né? Enfim, fica aí para a avaliação de cada um. Quero agradecer a Deus, aos bons espíritos e ao Lauro por estar aqui. E a gente se encontra, portanto, no próximo vídeo. Lauro Rodrigues. E é isso aí. E lembrando que, então, se nós nos recorremos ao livro dos Espíritos, anjos protetores, espíritos protetores, anjos guardiões, familiares e simpáticos, nós vamos ver lá que o espírito protetor, ele é de uma ordem mais elevada. Então, se nós estamos e somos espíritos de terceira ordem, uma ordem mais elevada, eu suponho sejam espíritos de segunda ordem, tá? Mas aqui é só mesmo fazendo essa linha de raciocínio. Não são espíritos puros, esses chamados, né, anjos ou serafins aí. São espíritos de segunda ordem, espíritos superiores a nós, com certeza. Pessoal, então temos temos um encontro marcado às 18 horas para o nosso estudo continuado do Evangelho segundo o Espiritismo. Até lá, pessoal, fiquem com Deus.